Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é segunda-feira, dia 4 de novembro. Deus te abençoe. Estamos lendo aqui Salmos 81, 12. Por isso os entreguei a seu próprio coração teimoso, a fim de que me seguissem, a fim de que seguissem seus intentos e desejos. Este salmo fala de uma realidade de um governo, de uma ação divina em relação a Israel, mas esta ação também já foi feita com a humanidade de uma forma em geral. Não está mais na moda, né? Não é uma questão de moda, na verdade, mas cada vez se fala menos a respeito dos juízos de Deus. A gente prefere falar, enquanto igreja, do amor, da graça do Senhor, mas a sua santidade e justiça vem em segundo plano e quando vem. Mas se alguém quer saber como é que Deus trata as coisas, é só olhar para a história de Israel. A gente vai conhecer muito do caráter de Deus e das suas ações, né? Então, esta ação aqui com Israel, repito, é uma ação que Deus já fez com um contingente de pessoas do mundo, né? E por que que está escrito? Para que nós temamos ao Senhor, para que nós tenhamos temor de Deus, porque que somos pecadores, nós não temos dúvida, nós os crentes. Que crentes podem ter dificuldades em relação à luta contra o pecado também é verdade. E nessa luta, alguns cedendo tornam-se renitentes, reincidentes, ou seja, lutam durante muito tempo com o mesmo inimigo, lutam e não conseguem se desvencilhar daquilo que passou de alguma forma a exercer uma dominação sobre esse crente. Osmar, mas você não está falando de alguém liberto? Pois é, ele posicionalmente é santo diante de Deus, ele é justificado, né? As culpas dele foram imputadas a Jesus, ele é, portanto, justificado diante de Deus, mas ele ainda está no corpo. Romanos, capítulo 7, fala muito desta luta. E ele está no corpo, o crente, a crente está no corpo e ainda luta. E quando alguém passa a ser reincidente, a... o temor deve vir, porque a reincidência é desobediência, né? E toda desobediência, ela não é um transe, né? Que a pessoa comete o ato, seja ele qual for, e depois volta a si, volta do transe e raciocina: meu Deus, você vê como eu fui furtado da minha consciência e de como eu fiz coisas sem saber que fiz. Isso não existe, né? Esse sequestro da própria consciência não existe. Qual é o problema? Inclusive aqui, quando você lê lá o Velho Testamento, Oseias, os profetas menores, tal, você vê essa problemática. É Deus dizendo: volta para mim, prefiram a minha ajuda, vocês não clamam a minha ajuda, vocês não me buscam, eu estou olhando o que vocês estão fazendo, vocês estão preferindo mascarar o problema de vocês, vocês estão
se reunindo para as festas, mas o coração de vocês não está no sentido da festa, vocês não se reconciliam comigo. E aí você tem todos os profetas. É Deus dizendo que um boi tem mais discernimento espiritual do que Israel, né? E, enfim, toda essa problemática, a insistência de Israel em se voltar segunda, terceira vez, múltiplas vezes para idolatria, repito, não era uma falta de consciência, um sequestro da consciência, como quem fez, não. Era uma decisão. É isso que eu preciso dizer. Era uma decisão, e essa decisão de, mesmo sabendo que é um erro, e praticar o erro de forma recorrente, o que que dá apoio? Alguém pode dizer assim, Osmar, que a pessoa se tornou escravizado pelo pecado, porque o Senhor Jesus ensinou que aquele que comete pecado se constitui escravo do pecado. Isso é uma resposta interessante. Mas o que que eu quero dizer? É que a pessoa tomou a decisão com base em um sentimento. Qual seria? Eu sei que Deus não quer, mas eu quero. Eu sei que Deus disse não faça, não vá, não toque, etc. Tem um não de Deus, mas o meu eu, né, quer. O meu eu quer um sim. O meu eu quer fazer diferente do que Deus mandou. Então, qual é a base? A base vai ser sempre um grande orgulho. A base vai ser sempre uma vaidade humana, um vazio humano, mas é uma arrogância e um orgulho. Vamos ficar com essas duas palavras. Vai ser sempre uma arrogância e um orgulho, porque é a petulância de dizer para Deus: eu sei que o Senhor não quer, eu sei que o Senhor não aceita, mas eu vou fazer. E aí, as racionalizações, eu vou fazer porque eu mereço, eu vou fazer porque a carne é fraca, eu vou fazer porque eu quero, eu vou fazer. E aí a gente, os irmãos me entenderam, vai racionalizando e vai repetindo os erros. Ora, é um orgulho. E aí você tem Deus convidando para a sua graça, convidando para a vitória, chamando para a comunhão, e você tem o pecado avizinhando, e aí a decisão de cometer o pecado, e Deus diz não, volta, e tenta reconciliar e tal, e fica esse essa oscilação entre buscar a Deus e satisfazer o próprio desejo. Buscar a Deus, o desejo de buscar a Deus e o desejo de satisfazer o próprio desejo. Fica nessa oscilação, nessa gangorra existencial. E aí, por que que eu estou falando isso? Como eu estava dizendo, parece que não é mais costume nosso dizer tenha temor de Deus, tenha cuidado. Aquelas expressões que se falava antes, né? Deus pode pesar a mão, Deus é um fogo consumidor, com Deus não se brinca, não se pode escarnecer de Deus. E aí a gente pega apenas o viés da paternidade divina, da graça que há em Cristo Jesus, e aí a gente acha que pode negociar com Deus uma vida que caiba essas duas coisas. Só que chega um ponto que Deus interrompe o processo, porque é um processo que não vai ter fim, porque a pessoa está retroalimentando e respondendo afirmativamente ao desejo do seu próprio coração.
E aí Deus diz, olha, se é assim, isso aqui é um juízo. Isso aqui que estou lendo hoje é uma das palavras mais duras que eu conheço nas Escrituras. Deus fala, Deus usa pessoas, Deus usa a pregação, o Espírito Santo fala, os hinos, as ministrações, tudo fala ao coração das pessoas, né? Mas e a pessoa vai se fazendo de surda e com os pés fixados na sua arrogância e orgulho. Então é um ouvido que já não ouve mais, um coração que não se sensibiliza mais, e vai assim. Mas chega a esse ponto de Deus dizer: vou entregar a pessoa ao seu próprio coração teimoso, né? A fim de que siga seus intentos e desejos. É como se Deus dissesse: ok, ele acha que para ser feliz é esse caminho de erro, então vá, eu não vou mais dizer para o meu espírito intervir, eu vou deixar que ele vá, que ela vá. Eu vou deixar que ele experimente e de forma ardorosa enfim, eu vou entregar. Não é o desejo que ele tanto quer, ok, não vou mais ficar entre ele e o seu desejo. Eu vou deixar, né? Deus fez isso com Israel. Entreguei a seu próprio coração teimoso, a fim de que seguisse seus intentos e desejos. Tudo por quê? Porque o povo preferiu não dar ouvidos, porque Israel não quis obedecer. Quando eu disse que Deus fez isso de forma macro com a humanidade, é mesmo a leitura de Romanos, capítulo 1, e eu vou ler a partir do verso 22, é uma leitura um pouco longa, e eu não estou aqui falando de homossexuais, eu estou falando aqui de uma perversão de toda a humanidade, é uma ira de Deus que está sobre todo aquele que não quer obedecer, né? Então, deixa eu ler aqui. Porquanto, mesmo havendo conhecidos a Deus, Romanos 1, 21, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser livianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso. É o que eu falei, a arrogância e o orgulho. 23. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então, é vaidade, orgulho, arrogância e idolatria. Um eu centrado aqui nestas coisas. Aí diz o verso 24: por esse motivo, porque não me obedeceram e preferiram idolatria e os dois pés firmados no orgulho, né, na arrogância, por este motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. Deus permitiu. Vocês não querem, não querem, então fique à vontade para fazer o que quiser. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Verso 26. E por essa razão Deus os entregou às paixões vergonhosas. Verso 24, por esse motivo, Deus os entregou à impureza sexual. Verso 22, por essa razão, 26, por esta razão, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Aí vem a descrição da homossexualidade.
pula para o verso 28. Além do mais, considerando que desprezar o conhecimento de Deus, aí vem de novo. Ele mesmo, Deus mesmo, os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo que é reprovável. Então, qual foi o resultado? Se tornaram cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação, empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus insolentes, arrogantes, presunçosos e vivem querendo mentiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. Aqui vai mais. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, não somente pulando aqui, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Então, é uma sociedade que foi por esse caminho, se fechou em si mesma, se aprovam entre si, mas isso aqui é o maior castigo. Isso aqui é a maior ira de Deus. O homem arcando com as consequências dos seus erros. Osmar, que palavra dura para uma segunda-feira. Pois é, isso é para quê? É para que nós sejamos completamente diferentes. Para que haja em nós a humildade de reconhecer que precisamos da ajuda de Deus e fazermos de tudo para obedecer a Deus e para que a arrogância, o orgulho não fique no nosso coração de um tal jeito que a gente desobedeça, como quem enfrenta Deus, porque Deus já fez isso com a humanidade, um mundo caído. Deus fez isso em um período com Israel, e o jeito de Deus tratar Israel, tratar a humanidade, é que não aconteça conosco. Que o Espírito do Senhor continue em nós, agindo em nós. Vamos temer a Deus. Deus te abençoe. Falei muito hoje. Vamos orar. Pai, rendo graças a Ti. Que a Tua misericórdia seja sobre todos. Nos ajude a guardar-nos debaixo da Tua graça. Oramos no nome de Jesus. Amém.